Jesus, irmãos. É com alegria que nós estamos aqui na casa de Deus para poder transmitir este culto, participar deste culto. É um momento festivo, é um momento glorioso na presença do nosso Deus. Quero que você aí convide todos aqueles que estão aí na sua casa, teus filhos, aqueles que você ama, chama para estar presente neste momento tão abençoado. Faça desse momento aí um momento glorioso na presença do nosso Deus. É muito importante que a gente participe destes cultos. Eu tenho visto que muitas pessoas não estão participando, ou pelo menos não estão ali colocando alguma mensagem naquele canal que nós temos ali ao vivo. Eu gostaria de incentivar você a participar. Eu tenho visto até liderança que não estão ali participando. Nós, pastores, não dependemos disso. A nossa dependência vem de Deus. A nossa força, o nosso incentivo vem do Espírito Santo. Mas como é bom a gente ver que as pessoas, a igreja está valorizando este momento. É muito importante. Eu sei que todos nós gostaríamos de estar reunidos, né? Mas nós não podemos ficar desanimados, nós não podemos ficar inconformados. A Bíblia fala para estar inconformado com o mundo, não inconformado com a igreja, não descontente com a igreja. Participa desse momento, faça deste momento um momento glorioso. Saiba que a igreja está do teu lado. Saiba que a igreja te ama. Nós estamos orando por vocês. Nós estamos colocando diante de Deus a tua vida para que você possa passar por este momento difícil da melhor maneira possível, fortalecido na fé, fortalecido pelo poder que vem do alto. A igreja está vazia, os bancos estão vazios, mas o nosso coração está cheio da presença e do poder do Espírito Santo. Quero abrir este culto convidando você aí a fechar os teus olhos e a buscar a Deus neste momento tão especial, nesse momento tão abençoado. Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença e a Tua palavra fala que é o melhor lugar do mundo, é na Tua presença. Por isso o nosso coração se enche de alegria, de júbilo, porque estamos, ó Deus, invocando aqui o Teu poder, estamos aqui com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração disposto, ó Pai, a receber a Tua palavra, a receber, ó Deus, o Teu ensinamento. Então venha, meu Deus, fortalece cada um, desperta cada um. Senhor, eu oro por aquele que se sente desanimado, eu oro por aquele que se sente, ó Deus, abandonado. Na verdade, ó Deus, esta é uma mentira do diabo, Senhor, porque a Tua igreja jamais está abandonada, a Tua igreja jamais está, ó Deus, desprovida da Tua presença. A Tua presença, ó Deus, ela é forte conosco, a Tua presença, ela é gloriosa no nosso coração, e por isso, Senhor Deus, nós Te louvamos, Te agradecemos e Te exaltamos. Venha falar conosco, ó Pai, no nome glorioso e poderoso de Jesus Cristo. Assim nós oramos, agradecidos. Amém e graças a Deus. Olha, nós vamos ter agora um louvor. Quero convidar você a fazer deste louvor a tua canção diária, fazer deste louvor a canção que Deus está falando com você, para você se fortalecer ainda mais na fé e no poder de Deus. Vamos louvar a Deus com alegria, com entusiasmo, para a glória dele.
esse louvor maravilhoso, vamos abrir a palavra do Senhor, que está lá em Marcos, capítulo de número 8 e o verso de número 34. Marcos 8 e o verso 34. Diz assim a palavra do Senhor. Então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Feche os teus olhos agora. Peça para Deus falar com você, peça para Ele estar falando ao teu coração, revelando a palavra ao teu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, após a leitura da tua palavra, nós estamos aqui, ó Deus, na expectativa de que o Senhor venha trazer uma palavra viva, uma palavra poderosa, Senhor, aos nossos corações, para, ó Deus, fazer com que aquele que se sente desanimado, ó Deus, ele possa ser agora, ó Deus, animado na tua presença, para aquele, ó Deus, que se encontra fraco, caído, possa se levantar agora, ó Deus, e glorificar e exaltar o teu nome. Fala conosco, usa a minha vida, unge os meus lábios, pois é o que eu te peço e te agradeço, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Quero compartilhar com você algo muito importante nestes tempos em que nós estamos passando, nesses tempos de vírus terríveis, nesses tempos de pestes que são destruidoras. E eu gostaria de estar falando com você hoje sobre a Covid-19 e o paradoxo da fé. Nós estamos vivendo um tempo em que se fala muito em enfermidade, se fala muito em morte. E nós estamos ficando até especialistas, em conhecer desta enfermidade, de conhecer das coisas que ela traz de ruim, não só na nossa região, mas na verdade em todo o mundo. Então, nós vemos que esse vírus, ele atinge quatro grupos de pessoas, ele tem um resultado em 4 tipos de pessoas, em 4 grupos de pessoas, que eu gostaria de estar aqui trazendo um paralelo com o que Jesus também ensinou. Então, nós conhecemos aí pelos noticiários, nem preciso aqui entrar em detalhes, porque está se falando muito a respeito disto, Então nós vemos que o vírus ele tem um resultado diferente em 4 grupos de pessoas. Tem aqueles, por exemplo, que são assintomáticos, Eles são contaminados, mas não apresentam sintoma nenhum. Tem o segundo grupo que o vírus causa como que uma gripe na pessoa, mas ela nem precisa de um tratamento médico e ela é curada. Tem o terceiro grupo que a pessoa é contaminada, ela vai para uma UTI, ela sofre ali alguns dias, às vezes até semanas, mas ela se recupera, Ela sara, volta à sua vida normal. E tem um quarto tipo de pessoa, um quarto grupo de pessoas que contraem a doença e morrem, E morrem, e milhares de pessoas no mundo estão morrendo, É interessante que Jesus também falou de algo que causa um efeito diferente em 4 tipos de pessoas, em 4 grupos de pessoas distintas, Jesus falou de algo muito importante que está lá em Mateus, capítulo de número 13, gostaria que você abrisse comigo aí a palavra, Mateus capítulo 13,
Deixa a tua Bíblia aberta aí, Mateus 13, nós vamos aprender aqui, né, como que Jesus então ensinou a palavra, né? Então, assim como a Covid-19 tem um resultado diferente em 4 tipos de pessoas, 4 grupos de pessoas, assim também esse ensinamento de Jesus, ele tem um resultado diferente em 4 grupos de pessoas, em 4 tipos de pessoas, né? Eu gostaria de me deter aqui um pouquinho nesse capítulo 13 de Mateus, que diz assim a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e assentou-se enquanto a multidão estava ao pé da praia. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disse-lhes: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Então o versículo 12 fala assim: ao que tem, se lhe dará e terá com abundância, terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendeis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Então veja você que, deixa a tua Bíblia aberta aí, nós vamos voltar aqui para aprender isso que Jesus ensinou, tão importante para nós, Então veja você que a palavra de Deus, ela mostra de uma maneira muito clara a respeito do Evangelho. Mas você percebeu aqui que Jesus disse que ele se torna claro, ele se torna a palavra dele se torna entendida para aqueles que querem entender, para aqueles que desejam entender. Já para aqueles que não têm interesse, a palavra se torna incompreensível. Eles olham, mas não veem. Eles ouvem, mas não conseguem compreender, Isso é algo contraditório, porque no mundo a pessoa ouve, ela aprende, ela olha e ela enxerga no mundo, materialmente. Mas na fé não é assim. Na fé nós precisamos buscar de Deus uma revelação, Nós precisamos compreender, nós precisamos entender a palavra de Deus. É a palavra de Deus que muda a nossa vida, E é interessante aqui no verso 18, eu quero te mostrar aqui, que Jesus disse assim, olha, escutai, no mesmo capítulo 13 de Mateus, e o verso 18, seguindo a leitura, ele fala assim, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Quero destacar esse verbo aqui, não entendendo, Entender. Esse verbo é muito importante.
vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então veja você que é muito importante entender a palavra, né? A gente precisa compreender. A fé não pode ser uma fé, a fé em Jesus Cristo não pode ser uma fé burra, não pode ser uma fé estúpida, tem que ser uma fé inteligente, tem que ser uma fé que pensa, que raciocina a respeito daquilo que nós estamos ouvindo, praticando, vivendo. É uma fé inteligente. Você pode reparar que Jesus, se você for observar o ministério terreno de Jesus, ele basicamente se resume em 3 fatos, né? Curar enfermos, expulsar demônios e ensinar a palavra. Você veja que Jesus mesmo falava, ele estava de manhã no templo ensinando a palavra. Então ele ensinava de manhã, ele ensinava à tarde, ele ensinava à noite, ele estava empenhado em ensinar a palavra, né? Ensinar a palavra, por quê? Porque ele mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É conhecendo, mas como que eu conheço a Deus? Deus ele é inatingível, Deus ele é muito além do meu conhecimento. Você quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Você quer entender Deus? Foca em Jesus. Veja o que ele falou, o que ele ensinou. A palavra mesmo diz, a Bíblia mesmo diz que Jesus ele é a expressão exata. Ele é a expressão visível de um Deus que é invisível. E veja que Jesus ele se esforçou para poder ensinar o reino. Ele usou de muitas maneiras, muitas figuras de linguagem, usou de simbolismos, usou de alegorias, né? Usou de comparações, de parábolas. Ele fez de muitas maneiras para que a gente pudesse compreender a palavra de Deus, compreender Deus. É a única forma de compreendermos Deus é olhando para a palavra de Deus, para a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela fala de história, a Bíblia fala de acontecimentos ao longo da história da humanidade, fala de ciência, fala de muitos assuntos, mas o foco principal da Bíblia é revelar Jesus, é mostrar a salvação, é mostrar o caminho do céu. Então é através da revelação da pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia fala de muitas pessoas, pessoas importantes, pessoas que reinaram, pessoas que fizeram muitas obras, mas o objetivo não é aquelas pessoas. O objetivo é revelar Jesus. Jesus é a pessoa central da Bíblia. Jesus Cristo, ele é o único caminho para se chegar a Deus, né? Então a palavra fala que Jesus ele se preocupou em fazer com que as pessoas entendessem, né? Então você veja, Jesus era um ser humano, ele veio como um homem de carne e osso, embora ele fosse 100% homem, 100% Deus, mas ele veio como homem. Mas em João 15 ele fala que ele é uma árvore, ele fala, eu sou a videira, mas Jesus era uma árvore. Não, Jesus era um ser humano, né? Em outro texto ele fala, eu sou a porta, né? Jesus era uma porta, né? Em sentido alegórico, em sentido figurado. Então você veja que Jesus ele se esforçou para poder trazer então uma palavra reveladora, uma palavra que viesse mudar a história da humanidade, né? Viesse mudar a tua história, para que você não vivesse enganado. Porque uma coisa que o inimigo, que o diabo faz, é usar a religião para enganar o povo. Ele usa a religião para enganar o povo. Você pode ver quantas igrejas falam que estão fundamentadas na Bíblia, mas não estão coisa nenhuma. Usam versículos, pinçam um versículo aqui, outro ali, e montam uma heresia para enganar o povo. Veja que Jesus, ele usou de muitas maneiras para poder ensinar, né? É interessante, eu gosto de estudar a Bíblia, eu amo falar disso porque é uma verdade imutável, é uma verdade irreversível. A palavra de Deus é a verdade que salva, é a verdade que liberta, é a verdade que cura, é a verdade que conduz para a vida eterna. É interessante como Jesus ensinava, é interessante como o Espírito Santo dispôs a ordem na Bíblia, os acontecimentos, os fatos. Você vai ver que tudo se encaixa, né? Não existe nada
contraditório, não existe nada que entra em atrito, em colisão, mas se completam, são harmônicas e fazem com que a palavra de Deus ela seja maravilhosa e atesta a sua veracidade, né? Nós vemos, por exemplo, lá em João capítulo 3 e o capítulo 4, conta a história de duas pessoas, Nicodemos e a mulher samaritana. É interessante como que a Bíblia coloca esses fatos, né? E eu quero compartilhar aqui 4 fatos, né? João 3 e 4 e Lucas 18 e 19. Conta a história de 4 pessoas, né? Eu acredito que não aconteceu isso em ordem cronológica, mas na Bíblia está numa ordem, né? Está numa ordem, parece que é uma ordem cronológica, mas na verdade é um cuidado de Deus para que a gente pudesse compreender a palavra. Então veja, Jesus usou de muitas maneiras, né? E é interessante aqui que ele usa de uma maneira comparando e contrastando e comparando. Ele vai, né, nesses 4 capítulos aí, ele vai contrastando e ele vai comparando. Por que Deus teve esse cuidado? Para que a gente pudesse aprender, para que a gente pudesse abrir os olhos para a realidade, né? Então você vai ver, por exemplo, em João 3, Deus fala de Nicodemos, né? A Bíblia fala de Nicodemos. João 4 fala da mulher samaritana. E é interessante aqui as comparações e os contrastes, né? Você veja que Nicodemos era um homem, né? A mulher samaritana uma mulher, né? Coisas opostas, né? Nicodemos, ele era uma pessoa importante, tanto é que a Bíblia dá um nome para ele. A mulher samaritana não tinha importância, não tem nem nome, era uma mulher, né? Nicodemos procura Jesus à noite. Procura Jesus à noite. A mulher samaritana é procurada por Jesus em pleno meio-dia, sol a pino, não é verdade? A mulher, ela não tinha conhecimento, não é verdade, de quem era Jesus. Nicodemos sabia quem era Jesus, porque ele chegou para Jesus e disse: eu sei que tu és da parte de Deus, vem de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não estiver com ele. Já a mulher samaritana disse para Jesus: quem és tu, né? Quem é o Senhor que fala comigo? Né? Sendo que o judeu não pode falar com um samaritano, né? Não podia falar naquela época. Então você veja, são maneiras que o Espírito Santo, né, foi colocando na Bíblia para que fossem contrastados. Os dois foram salvos, nós cremos. Nicodemos foi salvo, né? A mulher foi salva, mas houve um cuidado de Deus em colocar esses fatos, né? Lucas 18 e 19 também conta a história de um jovem rico e de Zaqueu, né? Lucas 18, jovem rico. Lucas 19, Zaqueu. Os dois eram ricos, né? Olha a comparação. Mas olha o contraste. O jovem que não valorizou as palavras de Jesus, que não atendeu aquilo que Jesus estava falando, não tem nem nome. Não tem nome, é um jovem, né? É um anônimo. Mas Zaqueu, que recebeu Jesus com alegria na sua casa, ele tem um nome, o nome dele é mencionado, né? Olha o contraste, né? Olha que o jovem, Jesus falou para ele assim: olha, você precisa, né, entre outras coisas que Jesus falou ali para ele, disse para ele vender o que ele tinha, distribuir com os pobres e vir e seguir a Jesus, né? Zaqueu já espontaneamente ele resolveu vender metade dos seus bens e dar para os pobres. Jesus não precisou falar nada para ele. Jesus entrou na casa dele e ele foi ali, tomou essa decisão importante. E ele disse: olha, se tem defraudado alguém, restituo 4 vezes mais, né? Então você veja, Jesus se esforçou para poder ensinar o reino, para poder revelar Deus. Veja que a Bíblia, ela quer revelar Deus. É importante que a gente entenda. Eu sei que tem culturas que veneram, adoram a vaca, os ratos. Eu sei que tem gente que está firmado ainda em nomes de pessoas. Tem gente ainda que se dobra diante de um ídolo, mas a palavra fala que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Então, voltando aqui no texto, Jesus fala que 4 sementes foram lançadas ao solo. 4 tipos de pessoas. A semente, você percebe que ela é sempre boa, ela não muda. Ela é sempre boa. O solo é que muda. As pessoas é que recebem de uma maneira diferente, né? O primeiro grupo de pessoas aqui,
não entendendo a palavra, né? A palavra que é a semente de Deus, a semente que é a palavra de Deus, eles não entenderam e ela foi arrebatada, ela foi tirada pelo diabo, né? As aves comeram, né, essa semente que estava à beira do caminho. Veja como é importante compreender, importante entender a palavra de Deus, né? Então esse primeiro grupo de pessoas, não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, né? Então esse é o primeiro grupo de pessoas. Segundo grupo de pessoas, versículo 20. Porém o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então veja bem, um segundo grupo de pessoas, aqueles que até ouvem o evangelho, até se alegram, acham bonito, mas não têm profundidade, são muito superficiais, né? São muito rasos na questão do entendimento da palavra, né? Jesus ele tem como que várias camadas para que a gente possa ir desfrutando. Alguns desfrutam de uma camada mais superficial, outros mais profundas, né? Nós podemos nos aprofundar no conhecimento, né, do Senhor. Nós podemos desfrutar. Como que nós fazemos isso? Né? Buscando mais de Deus, consagrando mais a nossa vida, jejuando mais, estando na presença de Deus, buscando compreender a palavra, buscando mais de Deus na nossa vida, né? Você veja que no mundo, enquanto as pessoas querem ser fortes fisicamente, elas vão para uma academia, elas se exercitam para elas ficarem fortes, né? Na Bíblia, o apóstolo Paulo falou assim, olha, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, né? Olha como isso é paradoxal. Olha como a fé, em certo sentido, ela é um paradoxo, né? Quando a pessoa é fraca, então ela é forte, né? Então Jesus disse assim, olha, se alguém quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas se alguém perder a sua vida por minha causa, isso vai fazer com que a pessoa ganhe a vida. Olha como é paradoxal isso, olha como isso é contraditório às coisas do mundo, né? No mundo, quando a pessoa ela considera 100% mais que 90%, ela está certa, ela está certa. A matemática diz assim, né? Que 100% vale mais que 90%, mas na fé não. Quando a gente recebe o nosso salário, consagra a Deus 10%, dizima, traz o dízimo daquilo, os nossos 90% consagrado vale mais que os 100% sem consagração. É um paradoxo, é paradoxal isso, mas é o que a Bíblia ensina, é a fé, né? Os nossos valores são diferentes dos valores do mundo. Os valores da igreja, do reino de Deus, são diferentes, não é verdade? Então, quando a Bíblia fala assim, olha, se fortaleça em Deus. O que eu preciso para me fortalecer em Deus? Eu preciso jejuar, eu preciso orar, eu preciso consagrar, eu preciso estar com a minha vida na dispensação do Senhor. Eu não posso ser raso, eu não posso ser superficial nas coisas de Deus, porque senão vem a angústia, vem a perseguição e eu esfrio na fé. Olha esse tempo que nós estamos vivendo, né? Muitas pessoas estão desanimando, porque estão angustiadas pelo momento, estão angustiadas, tão rasas, tão superficiais na fé. Aquele que está com raízes profundas, aquele que está firmado no Senhor, ele suporta a angústia, ele suporta a perseguição, ele suporta as tristezas e ele vence no nome de Jesus Cristo. Aleluias! E Jesus continua ensinando, então, um terceiro grupo de pessoas, a partir do verso 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, você veja que tem esse terceiro grupo de pessoas que recebe a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra, sufocam a fé. Veja que é uma tendência do ser humano se envolver com as coisas desse mundo, né?
se preocupar com as coisas deste mundo. Mas Jesus fala, é um perigo isso. É perigoso isso sufocar a palavra. Do que nós precisamos? Nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos de uma fé fortalecida na nossa vida. O alimento, às vezes, é importante, mas não é o que vem em primeiro lugar. Jesus disse assim, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Veja que ele disse assim, olha, não vos preocupeis com o que vocês têm que comer, vestir, com o que vocês têm que se alimentar, beber. Eu sei que é uma preocupação de todo ser humano, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir. Jesus falou, não se preocupem com isso. Quem se preocupa com isso são os pagãos, são os gentios, são aqueles que não têm Deus. Você tem Deus, você tem a presença do Espírito Santo. Deus sabe das suas necessidades. O apóstolo Paulo disse assim, olha, o dom gratuito de Deus, né? Eu até quero ler essa palavra com você aqui, ó, o dom gratuito de Deus, né? Lá em 2 aos Coríntios, deixa eu ver se é isso mesmo. Romanos, perdão. Romanos capítulo 5 e o verso 15. Mantenha a tua Bíblia aí marcada em Mateus 13, que nós vamos voltar lá. Mas olha, Romanos 5, 15. O apóstolo Paulo ele fala assim, ó, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas olha aí, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. E olha o verso 17. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O dom de Deus, a dádiva de Deus, mediante Jesus Cristo, nos faz reinar em vida. Você viu ali? Reinarão em vida através de Jesus Cristo. Meu irmão, aonde o Senhor Jesus reina, não reina o engano do diabo, não reina a enfermidade, não reina as trevas, mas Jesus reina para fazer de você abençoado, para fazer de você vitorioso contra o pecado, vitorioso contra o engano das trevas, vitorioso contra tudo isso que está no mundo aí, trazendo tantas preocupações, tantas incertezas, mas aquele que pertence ao Senhor tem uma certeza absoluta que Deus está conosco, que Ele não nos desampara, que Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso rochedo forte, Ele é a nossa fortaleza e nada e ninguém poderá nos separar desse amor glorioso na presença do nosso Deus. Voltando ao texto de Mateus, então Jesus ele faz um alerta aqui sobre o terceiro grupo de pessoas. Não tem raiz em si mesmo. Recebem a palavra, mas os cuidados deste mundo sufocam a palavra. Ela fica infrutífera. Ela não causa nenhum resultado, né? Mas Jesus fala de um quarto grupo de pessoas, um quarto tipo de pessoas que está aqui no verso 23. E ele encerra aqui dizendo assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Olha aí, a compreende. Você viu que ele começou falando que a pessoa ouve a palavra e ela não entende. E agora ele finaliza na boa terra, dizendo que aquele que ouve a palavra e a compreende, ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A boa terra. Esse é o grupo de pessoas que nós precisamos estar inseridos. O grupo de pessoas que tem a boa terra, um coração que recebe a palavra, compreende a palavra e frutifica para a glória de Deus. Veja você
que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é para todas as pessoas, ela é para o culto, para a pessoa que tem uma boa faculdade, uma boa formação, mas ela é também para o analfabeto, ela é para o rico, ela é para o pobre, ela é para o asiático, ela é para o americano, ela é para todas as pessoas. Cada pessoa, ela é de um jeito, cada pessoa ocupa um lugar nesse planeta, na camada social, mas a palavra de Deus, ela é a mesma, ela é boa, ela frutifica no coração que tem uma boa terra, que recebe a palavra, que a compreende. Esse frutifica para a glória de Deus. Dar fruto, esse é o objetivo, né? Precisamos frutificar na presença de Deus, não podemos ficar no grupo de risco, né? O grupo de risco é aquele que está na superficialidade da palavra, é aquele que está preocupado com as coisas desse mundo. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe das suas necessidades. Não se preocupe com isso, se preocupe em se fortalecer em Deus, se preocupe em estar recebendo de Deus o poder que vem do alto. Mantenha-se nesta comunhão, mantenha-se nessa fé, porque é isso que faz a grande diferença na vida de uma pessoa. Não é o que a pessoa tem, o que a pessoa possui neste mundo, né? Neste mundo o rico é bem recebido, mas Jesus disse, olha, bem-aventurados os pobres, muito felizes aqueles que são pobres, né? Bem-aventurados aqueles que são pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, né? Então, o reino de Deus é daquele que é pobre para este mundo, mas é rico para com Deus, né? Seja rico para com Deus, né? Não seja avarento. Deus quer que você prospere, mas Deus não quer que você seja materialista, não quer que você seja avarento. Se desprenda das coisas do mundo. Não deixa o mundo sufocar a tua fé, não deixa as preocupações que estão aí na televisão, nos jornais, na internet, sufocar a tua fé. Eu sei que tem muita gente em pânico, tem muita gente preocupada, né, exageradamente, porque os cuidados deste mundo estão atingindo a pessoa, né? Mas se fortaleça em Deus, Ele é poderoso, Ele é glorioso para te fazer atravessar esse vale, atravessar esse Jordão e sair do outro lado e cantar o hino da vitória. Glória a Deus, aleluias, maravilhoso é o nosso Deus. A vida de fé continua. E eu quero finalizar aqui dizendo que Deus te ama muito, que a igreja te ama, que nós estamos do teu lado, que nós queremos que você vá bem. Às vezes a pessoa não compreende isso, ou compreende em parte isso. Saiba que Deus te ama com um amor sem igual, um amor muito forte. Deus é esse Deus que ama, esse Deus que protege, que quer proteger. Deus odeia a morte, Deus odeia a enfermidade, Deus odeia o fracasso. Ele quer que você vá bem, Ele quer que você viva em família, alegre em família, que você construa, que você prospere, que você alcance, que você conquiste, que você seja mais do que vencedor na presença de Deus. Que essa palavra possa te despertar para uma vida mais atuante de fé, para uma vida mais frutífera de fé na presença do nosso. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você agora, você que tem vontade, você que tem o desejo que Deus seja fortalecido na tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu invoco agora a manifestação do teu poder na vida desta pessoa, Deus, que se sente, ó Pai, às vezes desvalorizada, desanimada. Querido Deus, entra com o teu poder agora, fortalece esta vida, Senhor, que esta palavra ela possa produzir o efeito necessário, ó Deus, que esta palavra venha, ó Deus, despertar na vida dessa pessoa uma vida de fé, uma vida frutífera, uma vida, ó Deus, na tua presença. Às vezes, ó Deus, essa pessoa está se sentindo distante, ó Pai, esfriando na fé. Entra com o teu poder agora, Senhor. Entra com as tuas providências agora, para que a fé seja avivada, para que a fé seja aumentada. No nome de Jesus, eu repreendo agora todo o mal,
toda praga destruidora seja neutralizada agora na vida, na casa desta pessoa. Venha com o teu poder agora, ó Deus, trazendo vida, trazendo saúde, trazendo, ó Deus, libertação na vida desta pessoa. Nós oramos assim, agradecidos e confiantes no poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Levanta as tuas mãos para o alto e receba a bênção. Senhor meu Deus e meu Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, e as doces e meigas consolações do teu Espírito, seja agora com toda a tua igreja e todos os que creem, digam comigo, amém. Deus te abençoe.